Guys, last week we had an amazing message. Semana passada a gente teve uma mensagem maravilhosa. Who remembers what that message was about? Quem lembra sobre o que foi aquela mensagem? Courage and perseverance. It was about courage and perseverance. Foi sobre coragem e perseverança. It was about fighting the good fight of faith, right? Foi sobre lutar a boa batalha da fé. And I bet nobody in this room can guess what I'm talking about today. E eu aposto que ninguém pode adivinhar sobre o que eu vou falar hoje. Can anybody guess? Any ideas? Alguém tem alguma ideia? Hey, we're talking about grace today. Sim, a gente vai falar sobre graça hoje. And what else? O que mais? Faith. Hey! Today we are going to talk about grace and faith. Hoje a gente vai falar sobre graça e fé. Surprise, surprise. Surpresa! If it is your first time here, Se é a sua primeira vez aqui, we are so thankful for the revelation of the grace of God. nós somos muito gratos pela revelação da graça de Deus. If it's your first time here, Se é a sua primeira vez aqui, if you are new here, se você é novo aqui, you are going to hear about the grace of God. você vai ouvir sobre a graça de Deus. And before I even start, just so we can make sure everyone is together, E antes de começar, só para eu ter certeza que está todo mundo junto, grace is the unmerited favor of God. a graça é o favor imerecido de Deus. It's favor that you cannot earn, É um favor que você não pode ganhar, you cannot deserve não this, pode merecer. you can't do anything to make God give it to you. Você não pode fazer nada para que Deus te dê isso. For God so loved you Porque Deus tanto te amou that he sent his son Jesus, que Ele mandou seu Filho Jesus, who became grace in the flesh, que se tornou graça em carne, who became your answer and your solution to everything you need in life. que se tornou a resposta e solução para tudo que você precisa nessa vida. That is the grace of God. Isso é a graça de Deus. And faith. E fé. Faith is trusting God. Fé é confiar em Deus. Faith is believing God. Fé é acreditar em Deus. It's based on what Jesus has done for us. É baseado no que Jesus fez por nós. So it's important for us to know what Jesus has done for us. Então é importante para a gente saber o que Jesus fez por nós. Not what we do for him. Não o que a gente faz para Ele. What we do for him is beautiful. O que a gente faz para Ele é lindo. But our salvation is not based on what we do for him. Mas a nossa salvação não é baseada no que a gente faz para Ele. We are saved because of what he has done for us. Nós somos salvos por causa do que Ele fez por nós. So now everybody is at least caught up on this one thing here, Então, acho que todo mundo conseguiu chegar nessa ideia aqui, that grace is unmerited favor. que a graça é o favor merecido. And when Jesus came, he came as grace in the flesh. E quando Jesus veio, Ele veio como graça em carne e osso. Faith is believing what Jesus has done for us. Fé é acreditar no que Jesus fez por nós. Okay? Beleza? So can we start? Vamos começar? Let's go, guys. Vamos lá. Guys, I was excited about this word. Eu estou muito animada com essa palavra. I was being ministered to as I was preparing. Eu estava recebendo muito enquanto eu estava preparando. I was receiving some direct revelation from God for myself as I was preparing. Eu estava recebendo revelações diretas de Deus para mim mesma enquanto eu preparava essa mensagem. And it's amazing because God's word is living and active. E é maravilhoso porque a palavra de Deus é viva, é ativa. It doesn't matter how long you've been in the church. Não importa o quanto tempo você está na igreja, This word is not dead. essa palavra não está morta. We never arrive at a place where we can't learn. A gente nunca chega num lugar onde a gente não pode aprender mais. We never arrive at a place where I already know this. A gente nunca chega num lugar onde, eu já sei disso. We're going to talk about grace again. A gente vai falar sobre graça de novo. We're going to talk about identity again. Vai falar sobre identidade de novo. We're going to talk about new creation again. A gente vai falar sobre nova criatura de novo. We're going to talk about faith again. Fé de novo. Praise God because Glórias a Deus, porque faith comes by hearing and hearing by the word of Jesus. a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Jesus. So even if you heard every scripture that I'm about to share with you, Então, mesmo que você já tenha ouvido cada versículo que eu vou compartilhar com vocês hoje, there's something new and fresh that God wants to get to you. tem algo novo e fresco que Deus quer dar especificamente para você. Doesn't matter how many times you read one scripture.
Não importa quantas vezes você lê esse único versículo, You cannot exhaust all that God has for you. você não pode usar tudo que Deus tem ainda para você. Try it, I dare you. Tenta, eu desafio vocês. The more you study that one verse, Quanto mais você estuda aquele um versículo, the more that verse becomes alive to you. mais aquele versículo se torna vivo para você. The more that you see more and more and more. Você vê mais e mais. The more that you connect this verse with that verse. Aí você conecta esse versículo com aquele outro. So instead of it becoming boring and dead, Então, ao invés de ficar entediante e morto, God's word is living and active. a palavra de Deus é viva e ativa. So I challenge you, get you a verse Então, eu te desafio, pega um versículo about what Jesus has done for you sobre o que Jesus fez por você and try to exhaust it. e tenta sugar todo ele. You're going to end up writing some books. Você vai acabar escrevendo um livro You're going to end up being a preacher. ou se tornando um pregador. Some of you, oh God, no. You never know. Você nunca sabe. Preaching isn't just about standing up here. Pregar não é só sobre vir aqui em cima. Your life should preach louder than your mouth does. A sua vida tem que pregar mais alto do que o que sua voz prega. Amen? Amém? Guys, tonight I want to talk about grace for this moment. Hoje eu quero falar sobre graça para este momento. For this exact moment right now. Para esse momento agora. I don't know everything that everyone is dealing with in their day-to-day life, Eu não sei tudo que todo mundo está lidando na vida de vocês, but I know we all need grace. mas eu sei que todos nós precisamos de graça. I don't know what situation we face. Eu não sei que situação você está passando. My situation might be different than your situation, Minha situação pode ser diferente da sua, but I got a situation. mas eu tenho uma situação. As I imagine everybody in here has a situation. Eu imagino que todo mundo aqui esteja passando alguma situação. Whether it's, God, how do I raise this child who is becoming a teenager? Que pode ser, ai Deus, como que eu crio esse meu filho que está se tornando adolescente? There's grace on you to parent that child. Tem graça em você para criar essa criança. The fact that you are their parent is not a mistake. O fato que você é o pai dessa criança não é um erro. Inside of you Dentro de você is what that child needs. está o que aquela criança precisa. You are graced to be the parent of that child. Você é agraciado para ser o pai daquela criança. And God has fresh wisdom for you for every moment in that child's life. E Deus tem sabedoria fresca para você, para cada momento da vida do seu filho. I'm 39 years old and I still need my mom. Eu tenho 39 anos, eu ainda preciso da minha mãe. She's still anointed to be my mom. Ela ainda é ungida para ser minha mãe. I might come to her with different conversations than when I was 5 years old, Talvez eu chegue para ela com conversas diferentes de quando eu tinha 5 anos. but she's still anointed to be my mom. Mas ela ainda é ungida para ser minha mãe. There's still wisdom in her for me at this time. Ainda tem sabedoria nela para mim neste momento. So never doubt the grace that is on your life for your children. Então nunca duvide da graça que está na sua vida para os seus filhos. Well, they're not listening to me. Eles não estão me ouvindo. You might think they're not listening, Talvez você ache que eles não estão te ouvindo. but words are seeds that are planted. Mas as palavras são sementes que estão sendo plantadas. The Bible says to train up a child in the way that it should go, A Bíblia fala para você mostrar às crianças o caminho que ele deve ir. and when they grow up, they're not going to depart from that. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar. They might try to challenge what you're saying. Talvez eles tentem desafiar o que você está falando. There's some natural psychological steps that children take as they are learning limits, as they are learning who am I, who are you. Tem passinhos, né, psicológicos que as crianças passam quando elas estão aprendendo, né, quem sou eu, quem é você, como lidar com isso. But we just declare over our children right now. Mas a gente declara aos nossos filhos agora. Great is the peace of our children. Grande é a paz dos nossos filhos. They are taught of the Lord, Eles são ensinados por Deus. and their righteousness is from Him. E a justiça deles vem de Deus. I declare that our children are the righteousness of God. Eu declaro que nossos filhos são justiça de Deus. That our children are mighty in this land. Os nossos filhos são gloriosos nesse lugar. That our children are protected daily by the angels. Eles são protegidos diariamente pelos anjos. That no hurt, harm, or danger comes near our children.
que nenhum mal ou machucado aconteça com nossos filhos, that favor surrounds them like a shield, que o favor de Deus está em volta deles como um escudo. goodness and mercy follows them all the days of their A life. bondade e a misericórdia de Deus segue eles todos os dias da nossa vida. Our children are blessed in Jesus' name. Nossos filhos são abençoados em nome de Jesus. And no weapon formed against them shall prosper. E nenhuma arma formada contra vai prosperar. I don't know if it's a situation in your marriage Eu não sei se é uma situação no seu casamento where you think this is it. I don't know how we're going to get past this moment. onde você pensa, é isso, não sei como a gente vai passar desse momento. With God, all things are possible. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. His ear is not deaf that he cannot hear. O ouvido dele não está mudo para que ele não escute. His arm is not too short that he can't reach out and help. O braço dele não é muito curto que ele não pode te alcançar e te ajudar. The Holy Spirit knows how to speak to the hearts of both parties. O Espírito Santo, ele sabe como falar nos corações de ambos os lados. The Holy Spirit knows how to show you how to operate in wisdom as a spouse. E o Espírito Santo sabe como te dar sabedoria para você ser um bom esposo. Maybe it's not only the other person's fault. Talvez não seja apenas culpa da outra pessoa. Maybe there are two people in this relationship, Talvez tenha duas pessoas nesse relacionamento. and God wants to show you how to operate in grace within your marriage. E Deus quer te mostrar como agir em graça dentro do seu casamento. Maybe it's with a friendship, a dating relationship. Talvez é um namoro. There's grace for you in this moment. Tem graça para você nesse momento. Within relationships, friendships before marriage, single people, Pessoas solteiras, né, relacionamentos antes do casamento. there's a lot you can learn through friendship. Tem muito que você pode aprender através de amizades. Friendship is a very big part even of a marriage relationship, Amizade é uma grande parte até mesmo dentro do casamento. because you might not always feel romantic. Porque você não vai sempre se sentir romântico. You might not always be in that moment. Talvez você nem sempre está nesse momento. You might be in that moment at different times. Você deve estar nesse momento em momentos diferentes. But friendship is going to be very important. A amizade vai ser muito importante. Maybe the Holy Spirit wants to show you how to be a friend Talvez o Espírito Santo quer te mostrar como ser um amigo. and not to be so emotionally dependent on another person. E não ser tão emocionalmente dependente em outra pessoa. Maybe the Holy Spirit wants to help you be comfortable in yourself. Talvez o Espírito Santo quer te ajudar a se sentir confortável em você mesmo. And for some of the single people, you might be thinking, God, why are you so late? E para algumas pessoas solteiras você pode estar pensando, Deus, por que você está demorando tanto? God's not late. Deus não está atrasado. He's not late. Ele não está atrasado. One of a thief of joy is comparison. Uma coisa que rouba a nossa alegria é a comparação. When you compare yourself to your friends. Quando a gente se compara com nossos amigos. All my friends are in relationships. Todos os meus amigos estão namorando. All my friends are getting married. Todos os meus amigos estão casando. Don't go arrumar alguém rápido, like just to have somebody. Don't go find someone fast. Don't Just go to have rummage somebody up. It was easier to say it. Because you're going to end up feeling like, oops, Porque você vai acabar se sentindo, opa, I did this just because I didn't feel like waiting. eu fiz isso só porque eu não estava a fim de esperar. And there's grace for every moment. E tem graça para todo momento. But sometimes some really good things take time to make. Mas às vezes coisas muito boas, elas demoram tempo para ser feitas. So don't worry about the time. Então não se preocupe com o tempo. Don't compare yourself to others. Não se compare com outras pessoas. Maybe there's a person you moved here alone, completely alone. Talvez tenha uma pessoa que se mudou aqui completamente sozinha. Man, what courage Que coragem to leave one country to live in another. de morar em outro país. Or if you are from the U.S., Ou se você é dos Estados Unidos, to move to another state, another city alone. se mudar para outro estado, outra cidade sozinho. Wow, you know something about walking by faith. Você sabe muito sobre andar pela fé. You might need to be up here preaching this. Talvez Ask você, Ray and Nanda first. talvez você deva estar aqui pregando sobre isso, mas pergunte para os pastores antes.
But those moments where you feel that you are alone, Mas esses momentos quando você sente que você está sozinho, there's grace for you in that moment. tem graça para você neste momento. You're not alone. Você não está sozinho. God, He said He will never leave you. He will never forsake you. Ele nunca vai te abandonar. I believe it's Isaiah 68:6. Eu acredito que está em Isaías 68:6. It says that God places the solitary person in a family. Fala que Deus coloca pessoas solitárias em uma família. And my God, what a family to be placed in right here. E que família linda, porque a gente veio parar aqui. I think it's amazing. We have connection groups throughout the week. Eu acho que é maravilhoso que a gente tem grupos de conexão durante a semana. And in these connection groups, E nesses grupos de conexão, people don't only become friends, as pessoas se tornam amigas, but they also become family. mas também se tornam família. For those of us who participate in groups, can you say the same thing? Para aqueles que participam dos grupos, vocês concordam? Yeah. God places a solitary person in a family. Deus coloca essa pessoa solitária em uma família. So welcome to the family. Então, bem-vindo à família. So there is a grace for you in any moment. Então, tem graça para você em qualquer momento. Romans 5:16-17. Romanos 5, 16 a 17. This is talking about the gift of salvation being made the righteousness of God by faith. Isso está falando sobre o dom da salvação, né, e a justiça de Deus através da fé. Somos justificados através da fé. It says here E fala assim, that the gift of God cannot be compared with the result of one man's sin. que a dádiva de Deus não pode se comparar com a consequência do pecado de um só homem. And this one man we're talking about is Adam. E esse um homem que a gente está falando sobre é Adão. Can you imagine you're the first person God created Você pode imaginar, você é a primeira pessoa que Deus criou and you messed up everything? e você ferrou com tudo. It's worse than being canceled online. É pior do que ser cancelado online. Adam probably would have rather been canceled. Provavelmente Adão preferia ter sido cancelado. Please cancel me, forget me, yes. Por favor, me cancela, me That will be the esquece. grace of God in my life. Isso seria a graça de Deus na minha vida. But instead, for generations, Mas ao invés disso, por gerações, years, anos, centuries, séculos, people talk about this one man's sin. as pessoas falam sobre o pecado desse um homem. There are books written about it. Tem muitos livros escritos sobre. This one man's sin who brought death to everybody. Tem o pecado de um homem que trouxe morte para todo mundo. But God's gift cannot be compared to that one sin. Mas a dádiva, o dom de Deus, não pode ser comparado com esse único pecado. The judgment followed one sin and brought condemnation. O julgamento trouxe condenação. Por um pecado veio julgamento, que trouxe condenação. But the gift followed many trespasses and brought justification. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. For if by the trespass of one man E se pela transgressão de um só, death reigned, a morte reinou. death was the big boss, A morte era o grande chefão. everybody had to surrender to death. Todo mundo que tinha que submeter à morte. Death reigned through that one man. E a morte reinou através desse um homem. How much more? Quanto mais... So death reigned through that one man, Então a morte reinou através daquele um homem. but more than that, Mas mais do que isso, can't be compared. pode ser comparado Will those who receive God's abundant provision of grace com aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça and the gift of righteousness e a dádiva da justiça. reign in life Reinarão em vida through the one man, Jesus Christ? por meio de um só homem, Jesus Cristo. So the one man who messed up everything, Então esse um homem que ferrou com tudo, that affected the rest of mankind, que afetou todo o resto da humanidade, cannot compare não pode se comparar to what Jesus has done for us. com o que Jesus fez por nós. There's not anything that someone can do to you Não tem nada que alguém pode fazer para você that is greater than what God has already done for you, que é maior do que o que Deus já fez por você. including
the sin of Adam. incluindo o pecado de Adão. For everyone, here it says, how much more those who receive God's abundant provision of grace. E aqui fala muito mais aqueles que recebem a provisão de graça, da graça de Deus. Grace is something to be received. A graça é algo a ser recebido. I can't pay for grace. Eu não posso pagar pela graça. The officer pulls me over. Officer, I'll give you $5,000 if you let me go. That might work in some places. Vai traduzir? Ou não? Let's keep this on. Não fala de novo. If an officer stops my car Se policial parar o meu carro, and I offer $5,000 eu ofereço $5.000 for him to be quiet, para ele ficar quietinho. let me go. Deixa eu ir. That's not good, right? Isso não é bom, certo? But some people might take that. Mas algumas pessoas podem aceitar isso. But you can't come to God with that same attitude. Mas você não pode chegar para Deus com essa mesma atitude. God, I'll pay 20% tithe Olha, Deus, eu pago 20% de dízimo. if you let me into heaven. Se você me deixar ir para o céu. I know I'm a mess. Eu sei que eu sou uma bagunça. God, I will serve every week Deus, eu vou servir toda semana. if you forgive me for what I did. Se você me perdoar pelo que eu fiz. You can't pay for the grace of God. Você não pode pagar pela graça de Deus. Grace is a gift to be received. A graça é um presente para ser recebido. We are saved by grace through faith. A gente é salvo pela graça através da fé. The same faith that comes from hearing and hearing by the word of Jesus. A mesma fé que vem do ouvir e ouvir a palavra de Jesus. That's why it's such a blessing for us to come here every week. Por isso que é uma bênção para nós podermos vir aqui toda semana. To hear Ray get up and talk about the grace of God. Para ver o rei falando sobre a graça de Deus. To hear Nanda get up and talk about the grace of God. Para ouvir a Nanda falando sobre a graça de Deus. To hear Gabriel talk about fighting the good fight of faith. Para ouvir o Gabriel falando sobre lutar a boa batalha da fé. Faith comes by hearing and hearing and hearing. A fé vem de ouvir e ouvir e ouvir. So that's how you receive grace. Então é assim que você recebe graça. Grace provided everything that we need. A graça proveu tudo que a gente precisava. Faith is what takes what grace has provided. E a fé é o que pega o que a graça proveu. Faith and grace go together. A fé e a graça andam juntas. God's grace provided what we need, A graça de Deus proveu o que a gente precisava. and our faith takes it. E a nossa fé pega e recebe. I want to mention here that you are qualified by the blood of Jesus Você é qualificado pelo sangue de Jesus to receive grace when you need it. para receber graça quando você precisa. The grace of God is not just for the pastors. A graça de Deus não é só para os pastores, The grace of God is not just for the leaders. não só para os líderes. The grace of God is for every single person. A graça de Deus é para cada pessoa. And it's available when you need it. E está disponível quando você precisa. And what the enemy likes to do is tell you you're not worthy to receive the grace of God. E o que o inimigo gosta de fazer é te falar que você não merece receber a graça de Deus. How stupid is that? Quão ruim é isso? That is just the stupidest thing I've ever heard. Essa é a pior coisa que eu já ouvi. The very fact that I don't deserve God's help in this moment O fato que eu não mereço a ajuda de Deus nesse momento is why I am qualified to receive it. é porque eu estou qualificado para receber. If I didn't need the grace of God, Jesus didn't need to come. Se eu não precisava da graça de Deus, Jesus não precisaria ter vindo. But Jesus came to provide grace Mas Jesus veio para dar graça for every moment that I need it, para cada momento que eu preciso. even when I'm the one who made this Mesmo mess. quando eu sou essa pessoa que fez essa bagunça toda. God, I made this mess, yes. Deus, eu fiz essa bagunça na minha vida, sim. But there's grace for me in this moment. Mas tem graça para você nesse momento. Help me. Me ajuda. Give me wisdom. Me dá sabedoria. Help the people involved. Ajuda as pessoas que estão envolvidas nisso. God is able to take a complete mess Deus pode pegar uma bagunça and turn it completely around e virar aquilo de cabeça para baixo to be a total masterpiece. para ser uma obra de arte.
that people will look and say, that is the grace of God. Que as pessoas vão olhar e falar, essa é a graça de Deus. They look at you as their friend, Eles olham para você como seu amigo. and they see the grace of God. E eles veem a graça de Deus em vocês. Because they know you as their friend. Porque eles conhecem vocês como amigos deles. And their friend did not accomplish that. E eles sabem, ó, o amigo deles não conseguiu fazer isso sozinho. There is grace for you in every single moment. Tem graça para você em cada momento. And it's not about you deserving it or not. E não é sobre você merecer ou não. It's what's available to you because God loves you. É sobre o que está disponível para você porque Deus te ama. And when you accepted him as your Lord and Savior, E quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador, the one who became sin, who knew no sin, aquele que se tornou pecado, que não conhecia nenhum pecado, did this so that you could be made righteous. fez isso para que você fosse justificado. Your righteousness is because of the blood of Jesus. Você é justificado por causa do sangue de Jesus. Not because of your good day, Não por causa dos seus dias bons not because of your bad day. ou seus dias ruins. You're righteous because of the sacrifice of Jesus. Você é justo por causa do sacrifício de Jesus. And his grace will teach you how to live a godly life. E a graça dele vai te ensinar como viver uma vida de acordo com Deus. God loves you too much to leave you where he found you. Deus te ama muito para te deixar onde ele te encontrou. But he'll go to the darkest place to find you. Mas ele vai para os lugares mais sombrios para te encontrar. He'll go to the place where you think you can hide from him. Ele vai para aquele lugar onde você acha que você pode se esconder dele. And he'll find you. Ele vai te achar. He'll take you out of there. Ele vai te tirar de lá. He'll set you in a place exactly where he wants you to be. Ele vai te colocar no lugar onde ele quer que você A place esteja. that you dreamed about, O lugar que você sonhou sobre. that you thought you lost, Que você achou que você tinha perdido. when you thought you messed up, Quando você achou que você estragou tudo. when you thought you threw everything away, Quando você achou que você jogou tudo fora. when you thought there was no coming back from this. Quando você achou que não tinha como sair disso. Oh, there is. Tem como. There is not one sin that is greater than the blood of Jesus. Não tem um pecado que é maior do que o sangue de Jesus. There is not one failure that is greater than the grace of God. Não tem uma falha que é maior que a graça de Deus. My God, do you know the people that he called to use? Você conhece as pessoas que Deus chamou para usar? Paul. Paulo, Listen to the message from last week. escuta a mensagem de semana passada. Gabriel talked in depth about the life of the Apostle Paul. Gabriel falou um monte sobre a vida do apóstolo Paulo. Could you imagine that you are killing Christians Você poderia imaginar que você está matando cristãos and God calls you to go preach to those same Christians? e Deus te chama para pregar para aqueles mesmos crentes? I'd be like, oh, beep, no. Não, No, sir. You got the wrong one. você pegou o cara errado. They're going to kill me too. Eles vão me matar também. I killed them. Eu matei eles. I had the paper Eu tenho um papel that authorized their death. que autoriza matar eles. And now you want me to go preach to their family? E agora você quer que eu vá pregar para a família deles? You crazy, crazy. Tá louco. But God specializes in calling people that the world rejects. Mas Deus é especialista em chamar pessoas que o mundo rejeita. God specializes in taking what people thought is a lost cause Deus é especialista em pegar aquilo que as pessoas acharam que era uma causa perdida and using for his glory. e usar para a glória dele. The Apostle Paul became the apostle of grace. O apóstolo Paulo se tornou apóstolo da graça. Hey, I know I'm here to preach to you guys. Eu sei que eu tô aqui para pregar para vocês. Don't look at me, please. Não olha para mim, por favor. Let's look at him. Vamos Please olhar look pra at ele. him. Por favor, olhe para ele. It's because of É por Jesus. causa de Jesus. So whatever situation in your life you think is lost, Então, qualquer situação na sua vida que você acha que está perdida, if you think it's hopeless, se você acha que não tem esperança, if you've got Jesus, you are never without hope. se você está com Jesus, você nunca está sem esperança. When you receive his grace, you are never without hope. Quando você recebe a graça dele, você nunca está sem esperança. Amen? Amém? And there's not one moment that God's grace does not cover. E não tem nenhum momento que a graça de Deus não cobre. God did not get distracted Deus, ele não ficou distraído and forget one detail about your life. e esqueceu um detalhezinho da sua vida. He knows the end from the beginning. Ele conhece o começo e o fim. That doesn't mean that he wants us to do the wrong things. Não significa que ele quer que a gente faça as coisas erradas. No. He wants the fruit of the Spirit to develop in us. Não, ele quer que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. He wants us to operate in the character of Christ. Ele quer que a gente opere no caráter de Cristo.
But if you mess up, God is not surprised. Mas se você errar tudo, Deus não está surpreso. People around you might be surprised, Talvez as pessoas na sua volta fiquem surpresas, but God was not surprised. mas Deus não ficou surpreso. Jesus is over there like, oh, let me find some more blood real quick. Jesus não ficou, deixa eu achar mais Oh. sangue aqui rapidinho. Some more blood, I had to get some more. Sorry about that. Tive que pegar mais sangue, desculpa aí. That was close. Quase. No. His blood was more than enough. O sangue dele foi mais que suficiente. His blood made you O righteous. sangue dele te fez justo, te justificou. John 1:16 through 17. João 1:16, 17. This verse right here just ministered to me this morning so much. Esse versículo ministrou para mim essa manhã tanto. Out of his fullness, Todos recebemos da sua plenitude, we have all received grace in place of grace already given. graça sobre graça. For the law was given through Moses, Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, but grace and truth came through Jesus Christ. mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. So out of his fullness, Então, da plenitude dele, which has no end, que não tem fim, you can't exhaust the resources of heaven. você não pode usar todos os recursos do céu. You can't exhaust God's power. Você não pode usar todo o poder de Deus You can't exhaust God's resources, no. ou os recursos de Deus. Não tem como você usar daquilo tudo. So from his fullness, we all have received grace, Então, da plenitude dele, todos recebemos graça. grace upon grace upon grace. Graça sobre graça sobre graça. Has anybody ever been to the beach? Alguém aqui já esteve na praia? Does anybody like the beach? Alguém aqui gosta da praia? Does anybody wish they were at the beach right now? Alguém gostaria de estar na praia agora? I know, you want to be here. Come on. Eu sei que você queria estar aqui. You want to listen to this word. Você quer ouvir essa palavra? No, I understand you. I love the beach. Eu amo a praia, eu entendo. And one thing that is so beautiful about the beach, E uma coisa maravilhosa sobre a praia, when one wave comes in quando uma onda vem and it starts to go out, another wave comes. e vai para fora, outra onda vem. The wave returns, another wave comes. A onda retorna e outra onda vem. And I was thinking, well, this is like grace upon grace. Eu estava pensando que isso era graça sobre Upon graça sobre graça. It might look like the water's receding and going back. Talvez pareça que a água está voltando, retornando. It might look like the grace is running out. Parece que a graça está acabando. Nope, it's not. It's coming back. Mas não, tá It never voltando. left. Nunca It's foi been there the embora. whole time. Tava lá o tempo todo. Grace upon grace upon grace. Graça sobre graça sobre graça. One after the other after the other. Um atrás do outro. Grace on your family. A graça na sua família. Grace on your A businesses. graça nos seus negócios. Grace on your clients. Graça nos seus clientes. Amen. We want our clients to stay having jobs, right? A gente quer que nossos clientes continuem tendo trabalho, certo? If our clients don't have jobs, it's hard for them to pay. Porque os nossos clientes não têm trabalho, como So eles vão grace pagar on pra all our gente? clients. Então, graça, Increase on our clients. graça para todos os nossos clientes, amém? On our children, grace. Graça sobre nossos filhos, On our dreams, grace. nossos sonhos, graça. On the things that God has put in our heart, grace upon grace upon grace. E as coisas que Deus colocou no nosso coração, graça sobre graça sobre graça. And how good it is to know that God's grace is there. E quão bom é saber que a graça de Deus está lá. Because when God put you somewhere, Porque quando Deus te coloca em um lugar, you don't have to worry about being removed from there. você não tem que se preocupar em ser removido de lá. There's something about when you have confidence in God's grace on your life. Tem algo sobre ter a confiança na graça de Deus na sua vida. You walk with a different type of confidence. Você anda com uma confiança diferente. Not arrogance, Não arrogância. but hey, my God put me here. Mas, olha, meu Deus me colocou aqui. He gives me the wisdom to impact my job. Ele me dá sabedoria para eu causar um impacto no meu trabalho. He gives me the wisdom to find the solutions that the other people can't. Ele me dá sabedoria para encontrar soluções que outras pessoas não conseguem. My God, I've got the Holy Spirit on the inside of me. Meu Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. What do you mean impossible? Como assim impossível? What do you mean this problem?
Como assim esse problema? Give me 5 minutes. Dá 5 minutos. Go to the bathroom. Vou no banheiro. Holy Spirit, I thank you for your wisdom. I thank you that you revealed to me what to do in this moment. I Obrigada thank you pela that you sua are the solution. sabedoria. Você é a solução, Pai. You begin to pray in tongues. Você começa a orar em línguas. Oh, but that's weird. Ah, mas isso é estranho. Fine, stay with your problem then. Fica com o seu problema, então. As for me, I'm going to go find somewhere to pray in tongues. Mas eu vou achar um lugar para eu ir orar em línguas. Because when I pray in tongues, I'm building myself up in my most holy faith. Porque quando eu oro em línguas, eu estou me edificando a minha fé. When I pray in tongues, I bring peace to the situation. Quando eu oro em línguas, eu trago paz para a situação. I watched this last night. Eu assisti isso ontem à noite. I was looking at my watch. Eu estava olhando meu relógio. I was concerned about something. Eu estava preocupada com uma coisa. Something made me upset. Algo que estava me deixando triste. And I saw my heart rate. E eu vi o meu batimento cardíaco. It was up because I was mad. Tava alto My porque eu ears were estava hot. com raiva. Minhas orelhas estavam quentes. In that moment, I didn't want to be spiritual. E naquele momento eu não queria ser espiritual. But I said, and I watched my heart rate. Boom, 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 boom. Go down. And so I was like, oh, I continued doing it. And that heart rate started going down. Eu orei em línguas e meu batimento cardíaco começou a baixar. Eu fui percebendo e orando mais e mais. There were moments in my life where I was having panic attacks. Teve momentos na minha vida que eu estava tendo ataques de pânico. And I did the exact same thing. E eu fiz exatamente a mesma coisa. And I saw myself come right back. E eu me vi voltando ao There's a normal. peace that comes from the Holy Spirit. Tem uma paz que vem do Espírito Santo. Well, I don't believe in that. Ah, eu não acredito nisso. You don't have to, Você não tem que acreditar. but it's available for you. Mas está disponível para você. And it is a grace gift from God Himself. E é um presente que Deus te deu. When He told His disciples, I'm leaving, Quando ele falou para os discípulos, eu estou indo embora, but I'm going to leave a comforter with you. mas eu vou deixar um consolador para você. I'm not going to leave you alone. Não vou te deixar sozinho. You are never alone. Você nunca está sozinho. If you are born again, Se você nasceu de novo, you have the Holy Spirit living on the inside of you. você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. You're never without answers. Você nunca está sem respostas. You're never without a friend. Você nunca está sem amigos. The Bible says that He is the friend who sticks closer than a brother. A Bíblia fala que ele é o amigo que está mais perto que um irmão. When your brother and your sister can't help you, Quando seu irmão e sua irmã não podem te ajudar. when your mom and dad are far from you, Quando seu pai e sua mãe estão longe de você. He is our ever-present help in time of need. Ele é a nossa ajuda sempre presente. When you don't know how it's going to be resolved, Quando você não sabe como isso vai ser resolvido, the Holy Spirit has wisdom for you. o Espírito Santo tem sabedoria para você. And when you pray in tongues, E quando você ora em línguas, that wisdom begins to flow. essa sabedoria começa a fluir. That peace flows. Essa paz flui. That joy begins to flow. Essa alegria começa a fluir. Where there was depression and grief, Se foi depressão ou luto, oh, you begin to pray in tongues. você começa a orar em línguas. And the Comforter shows up right there in that moment. E o Consolador está ali naquele momento. He was there the whole time, but you didn't know. Ele estava lá o tempo todo, mas você nem sabia. Because we forget our Comforter is there with us. Que a gente esquece que o nosso Consolador está ali com a gente. When you begin to pray in tongues, E você começa a orar em línguas. the Holy Spirit begins to minister to you O Espírito Santo começa a ministrar para você. exactly what you need Exatamente o que você precisa. in that moment. Naquele momento. There's grace for every moment. Tem graça para cada momento. The Holy Spirit is our friend. He's not someone to be afraid of. O Espírito Santo ele é nosso amigo, não é alguém para a gente ficar com medo. We can see many things where the enemy wants to try to discredit the ministry of the Holy Spirit. A gente pode ver muitas situações onde o inimigo tenta tirar o crédito, do ministério do Espírito Santo. That's the enemy's job. Isso é o trabalho do inimigo. He'll try that, Ele vai tentar. but you can't cancel the Holy Spirit. Mas você não pode cancelar o Espírito Santo. He is uncancelable.
Ele não tem como cancelar ele. Incancelável. I was curious how you were going to translate it. Can't cancel the Holy Spirit Você não pode cancelar o Espírito Santo, because the Holy Spirit's on the inside of me. porque o Espírito Santo está dentro de mim. And he's my friend. E ele é meu amigo. Where I go, he goes. Aonde eu vou, ele vai. I never go alone. Eu nunca vou sozinho. And that song was perfect tonight. My E God. aquela música foi perfeita hoje. So from his fullness, we have received grace upon grace upon grace. Então, na plenitude dele, a gente recebeu graça sobre graça sobre graça. We see that grace is already here and available. A gente viu que a graça já está aqui disponível. And the law, it was given through Moses. E a lei foi dada através de Moisés. Moses, go give this to the people. Moisés, vai lá dar isso aqui para a galera. It was like a note that was sent. Foi tipo uma notinha que foi enviada. But grace and truth, Jesus showed up Mas as a grace. graça é a verdade. Jesus chegou lá como graça. He's the way, he's the truth, he's the life. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. It wasn't enough just to send it in a message. Não foi suficiente apenas mandar uma mensagem. Jesus showed up. Jesus chegou. There's no way we are going to finish this. Let me see if I can hit some of the... Não tem como eu terminar tudo isso aqui, mas eu vou pegar uns pontos principais. We already mentioned Ephesians 2, 8 and 9, A gente falou sobre Efésios 2, 8 a 9. that we've been saved by grace through faith, Que a gente foi salvo pela graça através da fé. not by ourselves. Não por nós mesmos. It's a gift of God. É o dom de Deus. We said faith takes what grace made available. A gente fala que a fé recebe o que a graça se tornou disponível. Faith receives what grace provided. A fé recebe o que a graça proveu. Faith is like a container to collect what grace made for you. Say it again. Faith is like the container. A fé é como recipiente. So when we were at the lake, I remember the children were playing in the sand. Eu lembro as crianças brincando na areia. Some used their hands, Alguns usam as mãos, another used a shovel, outros usam a pazinha. but they were using something to collect that sand that was there. Mas eles estavam usando algo para coletar aquela areia que estava lá. And when you took them home to give them a bath, Quando você chegou em casa para dar um banho neles, they probably still collected a lot of the sand. You had to wash the sand off. eles estavam todos sujos de areia e você tinha que limpar a areia deles. The sand was there in abundance. A areia estava lá em abundância. And they were there E eles estavam lá. and they collected the sand. Eles coletaram aquela areia. They didn't ask anybody for permission. Eles não pediram permissão para ninguém. They collected the sand. Eles coletaram aquela areia. There is grace available to you, more abundant than the sand. E tem graça disponível para você, mais abundante do que aquela areia. And your faith is like that shovel that you collect the grace of God. E a sua fé é como aquela pazinha que você coleta a graça de Deus. And I want to challenge you guys to come with greater prayers, greater expectation, E eu quero te desafiar a vir com orações maiores e mais expectativa. The Bible tells us here in Romans, where did I put that? Romans 1:17. Romanos 1:17. The righteous lives by faith. O justo vive pela fé. Growing up, I am the daughter of a pastor. Quando eu estava crescendo, eu sou filha de pastor. Before we were pastors, my parents were evangelists and missionaries. E antes deles ser pastores, eles eram evangelistas e missionários. When I was a little girl, Quando eu era pequenininha, little baby, bebezinha, my father answered the call to be an evangelist missionary. o meu pai ele respondeu o chamado para ser um missionário evangelista. He left everything. Ele largou tudo. We traveled for the first years of my life in an RV. A gente viajou pelos primeiros anos da minha vida num Motorhome. motorhome, um RV.
we traveled throughout the U.S. and into Mexico, A gente viajou pelos Estados Unidos e pelo México, preaching the gospel. pregando o evangelho. Our understanding of the gospel at the time, E eu entendendo o evangelho naquele momento, which was repent from your sins, Yeah. accept Jesus. que era arrependa e aceite Jesus. But that was the revelation that we had. Essa era a revelação que a gente tinha. We understood that God would provide our needs, A gente entendia que Deus ia prover as nossas necessidades, that He would provide for us to get from one location to the next to continue preaching. que Ele ia prover pra gente de uma localização até a outra para continuar pregando. And He always provided our needs. E Ele sempre proveu nossas necessidades. I believe that if my family would have had a revelation sooner, Eu creio que se minha família tivesse a revelação mais cedo, that God wanted us to have more than enough, que Deus queria que a gente tivesse mais que o suficiente, we would have had even more. que a gente tivesse mais. But we prayed according to our faith. Mas a gente orava de acordo com a nossa fé. And we believed, my God shall supply our needs. E a gente crê que o meu Deus vai prover tudo que eu preciso. And God supplied every time. E Deus proveu toda vez. Somehow, somewhere, there was always gas in the RV De alguma forma, sempre tinha gasolina to get to the next place. no RV para ir para o próximo lugar. When it started going low, low, low on E, Ou quando começava a baixar a setinha da gasolina, we'd pray and God would provide somehow. a gente orava e Deus provia de alguma forma. He was always working some small miracles in our life. I don't want to say small miracles. He was working miracles. Ele estava sempre trabalhando milagres na nossa vida. So when these moments would come where we didn't have enough, Então, quando esses momentos vieram onde a gente não tinha o suficiente, my father would say, we got to live by faith for these next couple weeks. o meu pai falava, a gente tem que viver pela fé nessas próximas semanas. So for me, Então, para mim, when I would hear, quando eu escutava, we got to live by faith, a gente tem que viver pela fé, well, the anxiety started to rise. a ansiedade começava a crescer. Oh, no, there's no resources. Meu Deus, não tem nenhum recurso. Got to live by faith. Okay. It became like drama. Se tornou drama. Because to me, living by faith meant there's nothing there and we got to make it happen. Porque para mim, viver pela fé significava não tem nada lá, a gente tem que dar um jeito de fazer acontecer. We got to emotionally make this faith come up and be strong. De uma forma emocional, a gente tem que fazer essa fé aparecer e ser forte. Faith doesn't come from emotion. Mas a fé não vem de emoções, It comes from the Word of God. vem da palavra de Deus. The just will live by faith. O justo viverá pela fé. That's how we live by É faith. como a gente vive pela fé. By faith based on what Jesus did. Pela fé baseada no que Jesus fez. But I also want to turn it a little bit like this. Mas eu também quero virar um pouquinho para cá. You're living your life based on what you believe. Você está vivendo a sua vida baseada no que você crê. If you look around at your circumstances, Se você olha para suas circunstâncias, sometimes our circumstances will give us a way to open our eyes. às vezes as nossas circunstâncias vão dar um jeito de abrir os nossos olhos. Because sometimes we get so accustomed Que às, to the pattern of this world. que às vezes a gente fica tão acostumado ao padrão desse mundo. We get so accustomed to limits, A gente foi acostumado aos limites. to labels, Rótulos. that we allow those to define how we live. Que a gente deixa as pessoas definir como a gente vive. So the just lives by faith, yes, based on what Jesus has done for us. Então, Foundation. Sim, o justo vive pela fé, baseado no que Jesus fez por nós. But you're never going to live beyond what you believe. Mas você nunca vai viver além daquilo que você crê. That's why it is so important for us to spend time in the Word, Por isso que é tão importante para a gente gastar tempo com a palavra. to know what Jesus has provided for us. Saber o que Jesus proveu para nós. Because our faith is going to take what grace has provided for us. Que a nossa fé vai pegar o que a graça proveu para nós. And if we don't know what's available to E us, se a gente não sabe o que está disponível para nós, it's going to be very difficult for us to receive. vai ser difícil para a gente receber. That's why it's so important to come and hear this word weekly. Por isso é tão importante vir e ouvir essa palavra semanalmente. Many of you guys, you have moved here from another country. Muitos de vocês se mudaram para cá de outro país.
You walked by faith. Você andou pela fé. And if you could live by faith to come here, E se você pôde andar pela fé, viver pela fé para vir até aqui, what can stop you from receiving all that God has for you? o que pode te impedir de receber tudo que Deus tem para você? God has good plans for you. Deus tem bons planos para você. All He has is good for you. Tudo que Ele tem é bom para você. So I want to encourage you guys this week Então eu quero te encorajar nessa semana to use your faith. a usar a sua fé. You have faith. Você tem fé. You already have faith. Você já tem fé. Exercise your faith. Mas exercite a sua fé. Instead of becoming so accustomed to the circumstance, Ao invés de ficar tão acostumado com as circunstâncias, push back against the circumstance empurra para trás a circunstância and declare the word of God. e declare a palavra de Deus. You can find in the word of God something to meet every situation that you have. Você pode achar na palavra de Deus alguma coisa para cada situação que você tem. In Romans 5:16, where we started, Em Romanos 5:16, onde a gente começou, it says that those who receive God's abundant provision of grace fala que aqueles que recebem a dádiva da graça de Deus and the gift of righteousness e a dádiva da justiça reign in life. reinarão em vida. You're supposed to reign in life. Você tem que reinar em vida. Life is not supposed to happen to you. A vida não é apenas para acontecer para você. You're supposed to reign in life with Jesus Christ. Você tem que Amen. reinar nessa vida com Jesus Cristo. Amém? And the way we use our faith is by opening our mouth. E o jeito que a gente usa a nossa fé é abrindo a nossa boca. This week, Essa semana, you guys have homework. vocês têm tarefa, dever Ok. de casa. This week, if you have a family that you live with Essa semana, se você tem uma família que você mora com eles, in your house, call your family together. na sua casa, chama sua família para estar junta. Okay, what challenges do we see? Que desafios que a gente está vendo? What does the Word of God say? O que a palavra de Deus fala? We're going to believe together as a family. A gente vai acreditar juntos como família. We're going to declare this word. A gente vai declarar essa palavra, Include the children. incluindo as crianças. What challenges do you have, baby? Que desafios você tem, filho? What are we going to trust God for? O que a gente vai confiar em Deus? And teach your children how to live by faith. E ensine os seus filhos como viver pela fé. If you are here alone, Se você está aqui sozinho, you are not alone. você não está sozinho. Connect with somebody tonight. Se conecte com alguém nessa noite. If it's me, Se pode ser eu, if it's somebody from a connection group. ou alguém de um grupo de conexão. If you don't know me, my name's Sharice Se você não me conhece, essa é Cherise. Reese. Reese. You can say Reese. Reese. Me. I'm here alone. I need someone to connect with this week. Eu tô aqui sozinha, eu preciso de alguém para me conectar essa semana. Maybe it's the person next to you. Talvez a pessoa do seu lado. But find somebody Mas encontre alguém and pray with each other this week. e ore um com o outro essa semana. Find the word you're going to declare over your life. Ache a palavra que você vai declarar sobre na sua vida. Don't let the circumstances determine your life. Não deixe a circunstância determinar a sua vida. Don't allow the bad news to steal the good news from you. Não deixe as notícias ruins roubarem de você as boas notícias. So this De você. week, Então essa semana, you're going to get with somebody. você vai pegar alguém, Family, friend, Reese, família, amigos, ou eu, Ray, Nanda. Rei, Ananda. Get with somebody. Pega alguém. It can be on WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp, It can be in person, ou pessoalmente. whatever. But you're going to choose to operate by faith. Mas você vai decidir a operar pela fé. And you guys are going to agree with each other. E você vai concordar um com o outro. And you are going to pray for each E other. você vai orar um pelo outro. And we are going to see God's word work. E a gente vai ver a palavra de Deus funcionando. Because his word never fails. Amen? Porque a palavra dele nunca falha, amém?